Metropolitana. E hoje, Momento Saúde, eu estou recebendo um amigo queridíssimo, que eu tenho a felicidade de convidar para bater um papo. O Geraldo, ele é neuropsicólogo, vai estar aqui falando sobre memória, concentração. Você tem essa dificuldade na hora de ter que lembrar algumas coisas importantes da sua vida, do seu trabalho, do cotidiano aí na sua casa? E você percebe também que as pessoas que te cercam andam também com a memória um pouco mais fraca ou raciocínio lento? Manda mensagem aí para Nina. Se esse é o seu caso, eu quero chamar com muito carinho para bater um papo com a gente agora o Geraldo da Neurosafe. Bom dia, Geraldo, tudo bem? Bom dia, Nina. Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora, né? Melhor Com agora. você. Obrigada pelo carinho. Eu estou muito feliz de poder te convidar mais uma vez para estar batendo um papo de um assunto que eu percebo que a população precisa muito. Melhorar a parte cognitiva. Eu não sei se foi a pandemia, mas hoje a gente tem visto muitas queixas, né? E às vezes com amigos mesmo, de falta de memória, de esquecimento, de lapso, né? E você é neuropsicólogo, é a sua área de domínio, de conhecimento, né, Geraldo? É minha área que cada dia que eu estudo mais eu percebo que tenho que aprender e que não sei tudo, né? É magnífico, é muito bom. Não, o cérebro é um mundo fascinante, né? Ah, como... Um mundo a ser desvendado, Meu né? Deus, demais. Ô, Geraldo, eu queria muito que você contasse um pouquinho da sua história pra gente. Você é neuropsicólogo, Isso. né? E hoje você trabalha no campo de pesquisa. Sim, eu atendo em consultório e também no campo de pesquisas, né? Uhum. Há quanto tempo, Geraldo? Porque você é um menino, né? Menino, opa, 47 anos, tranquilão. É isso, menino. E você Sim. trabalha nessa área há quanto tempo? Na pesquisa eu trabalho desde 2016. Uhum. Né? Na área de pesquisa foi quando eu fui convidado, né, por uma profissional fantástica, que é renome aí mundial, vamos dizer assim. Entendi. Em neuropsicologia, que é Eliane Mioto, né, ali do Instituto de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP, ali no HC. Mas antes de você entrar nesse campo de pesquisa, você clinicava, você atendia? Sim, atendia. Né? Sou formado em psicologia, psicologia clínica. Porque a neuropsicólogos, ele é uma graduação, é uma pós, na verdade, né? Uma especialização. Uma especialização. Hoje um pouco se confunde porque até certo ponto a neuropsicologia ela acabou sendo... é nova no Brasil, né? Sim. Ela é nova no Brasil. E há tempos atrás, você tinha que fazer, né, quando eu fiz, que foi lá na 2010, 2011, você tinha que fazer uma residência. Era 2 anos e meio, só em alguns institutos que eram reconhecidos, né? Depois foi surgindo outros campos, né? E às vezes o pessoal, é até bom você tocar nesse assunto, que você tem a neuropsicologia aplicada há muitos setores, na área de educação, na área da pedagogia, na área do marketing, né? Então, assim, é uma formação que o pessoal faz, uma especialização, um curso, mas não que eles são neuropsicólogos, né? Para ser neuropsicólogo, você tem que ter a graduação em psicologia, e aí você faz um curso de especialização, no mínimo aí hoje pelo MEC, né? Seria 360, 400 horas. Né? Eu já vi algumas escolas com esse projeto muito parecido, oferecendo esse serviço de educação, de inteligência avançada, para ajudar a desenvolver. É isso? A neuropsicologia ela sempre vai estudar o quê? Né? O cérebro em si, as suas funções, como que ela interfere e relaciona o nosso comportamento e vice-versa. Então, por exemplo, você tem o neurologista. O neurologista... ele é aquela pessoa, né, o profissional que vai ver toda a parte física do sistema nervoso central, periférico, né? Então, ele é aquela pessoa que vai conhecer o cérebro fisicamente, né? Uma cirurgia e outras patologias, né? O psiquiatra vê toda essa parte hormonal, explicando de uma forma assim bem simples, né? Claro que é muito mais complexo do que eu estou falando. Sim. E a neuropsicologia, ela vê as funções cerebrais. Né? Então, você tem a psicologia que cuida do comportamento, que cuida da psique, e a neuropsicologia ela vai entrar nesse vácuo aí. Então, ele vai integrar tudo isso. Então, o neuropsicólogo, por exemplo, a gente faz uma avaliação das funções cerebrais que começa desde o QI
até a parte de humor. Que legal. Então, você mapeia todo o paciente ali. Então, tá com suspeita de TDAH, tá com suspeita de dislexia, tá com uma suspeita de... E clinicamente não conseguiu fechar esse quadro, porque essas patologias são comórbidas, né? Se Sim. parecem muito. Aí é encaminhado para nós, o neuropsicólogo, para fazer essa avaliação. Entendi. Essa avaliação não é simplesmente aplicar um teste, né? Não é uma testagem, mas sim existe todo um parecer, um protocolo para que você tenha esse raciocínio clínico. Os testes... Até conseguir fechar, né? Exatamente. Então, e eu imagino que hoje deva ter assim, muitos transtornos parecidos. Demais. Eu entrevistei um médico e ele me falou, um pediatra, o Dr. Pedro, o transtorno... Marcitelli? Não, o Dr. Pedro... É, o Marcitelli. Marcitelli. É isso, é o colega. Pedro Marcitelli. Maravilhoso. O Pedro é gênio, né? Sim. E ele estava falando sobre muitos... Mandar um abraço para ele, hein? É, maravilhoso. Ele está sempre aqui. Sim. Muitos transtornos parecidos, como o autismo, o TDAH. E a pessoa pode ter vários ao mesmo tempo. Exatamente. E aí, por isso que é muito difícil você seguir a linha de um tratamento até conseguir entender isso, né, Geraldo? Sim. E isso foi que me despertou a fazer a neuropsicologia, né? Então, eu clinicava... Você trabalha com crianças também? Trabalho para avaliação neuropsicológica, sim. Né? A reabilitação é que eu trabalho com pessoal mais de idade, também sou psicólogo clínico na área comportamental, dou psicoterapia também. Que legal. Só que para adulto, né? Você percebe que teve um aumento de transtorno? Você acha que agora a gente tem o conhecimento? A população aumentou, né? E você tinha, por exemplo, uma tecnologia de medir, de mensurar, de clinicar, que, querendo ou não, ela abrangia os espectros, vamos dizer assim, dessas patologias de uma forma mais genérica. Sei. Então, quando você falava, por exemplo, de autismo, o TEA, né? O Marcitelli com certeza falou sobre isso aqui, você tinha uma noção de leve lá atrás, como se fosse hoje o grau 3, que é o nível 1, 2, 3 e 4 do TEA, né? Então, era aquela pessoa que ficava bem evidente, era um quadro, vamos dizer assim, clássico, fácil de... Não fácil, entre aspas, mas era bem característico. Com a tecnologia, com os estudos avançados, hoje você consegue pegar mais a miúde. Então, tem muitas pessoas, por exemplo... Dá um laudo mais preciso. Exatamente. Então, tem muitas pessoas que hoje são adultos e sempre teve aquela dificuldade de relacionamento, teve aquela dificuldade tendo uma rigidez a mais, que nunca entende qual é esse peso, por que isso acontece, e hoje passa pelo psiquiatra, pelo neurologista, e ele, peraí, faz uma avaliação. E quando faz a avaliação neuropsicológica, aí se dá de encontro realmente com o TEA, o transtorno do espectro autista, no nível 1. Entendi. Né? Mas ele viveu o tempo todo. O TDAH, da mesma forma. Né? O TDAH, a pessoa é agitada ou ela é lenta demais. Né? E aí vem fazendo as coisas, mas com muito sofrimento. Isso. Né? Muito pesado. E aí, quando faz a avaliação, ela conseguiu sobreviver, vamos dizer assim, a vida toda, com uma sensação de culpa muito grande, que na verdade é um TDAH. É um transtorno. Exatamente, que é um tipo desatento, um tipo misto, ou um tipo hiperativo. Exato. Então, hoje, a tecnologia nos dá essa capacidade. São testes que são restritos para o psicólogo, neuropsicólogo, né? Então, são testes que a gente consegue fazer, que não é uma interpretação do profissional. Não é pessoal. Não é pessoal. E aí é muito legal, porque os ouvintes ouvindo agora começam a identificar, nossa, eu conheço pessoas assim, ou de repente eu tenho essa dificuldade, né, com meu filho, com alguém da minha casa, realmente demonstra uma lentidão, ou é muito acelerado, uma falta de concentração. Sim. Essa geração de jovens, a sensação que eu tenho é que eles estão tendo dificuldade mesmo de concentração. Você acha que também, além do transtorno, pode ser esse estímulo? Sim, interessante. Excesso de estímulo, excesso de informação, a tecnologia, o celular, Exatamente. videogame, né? Demais. Porque quando você tem um estímulo, por exemplo, de um videogame, você vai acessar algumas partes do cérebro da criança, ou do adolescente ou do adulto, que é a sensação de recompensa, vamos dizer assim. Eu estou explicando, até me perdoa se eu falar alguma coisa muito técnica, para o ouvinte perceber e ver e se identificar.
Então, assim, começa a ativar demais o sistema límbico, que é o que eu gosto, o que é prazeroso, o que eu recebo de bom. Então, quando você tem esse estímulo, você está trabalhando com uma parte ou com alguns circuitos neurais, né? Aí, quando você vai para ler alguma coisa, cadê o estímulo? Não tem. Não tem. Então, isso pode condicionar esse cérebro dessa criança. Se ela ficar muito tempo em tela, ela fica mais dispersa. Ela precisar de um estímulo, uma motivação diferente para ela fazer o seu dia a dia. É como se a criança ficasse viciada por um estímulo meio que de adrenalina. Exato. Precisa ser estimulado o tempo todo, o tempo todo. Exatamente. E aí, quando precisa passar por alguma atividade um pouco mais lenta, tem dificuldade. Exatamente. Isso não quer dizer que... Isso é grave, então. Muito grave. Então, assim, isso não quer dizer que ela tem um TDAH. Né? Então, isso não quer dizer, mas é esse estímulo que vem condicionando esse comportamento. Você acompanhou nas mídias? Essa semana eles abordaram esse assunto, que nos Estados Unidos eles estão falando muito sobre isso. Essas crianças, essa geração Y, que está crescendo na frente da tela de um celular, de um videogame, recebendo esse estímulo e está criando uma dependência mesmo cognitiva, que a pessoa não consegue mais ficar sem olhar na tela, sem ser estimulado. Exato. Porque, de uma certa forma, é uma dependência, né? E hoje eles estão pensando em criar clínicas de recuperação para essas pessoas. Sim, em São Paulo já tem 2. Então, isso é grave, porque a gente está falando assim da superpopulação, a grande massa. Hoje é difícil, até as famílias carentes, você vê criança com um celularzinho na mão. Exato. Né? E, infelizmente, isso talvez, num primeiro momento, não vai ser acessível para todos, né, Geraldo? Não vai ser. Em 2016, eu tive o prazer assim, de escrever um artigo junto com um professor aqui da Unital, professor Armando Rocha, até mandar um abraço para ele, professor doutor. Nós escrevemos um artigo que virou, inclusive, né, em 2017, um capítulo de um livro da Unital, né, que fala sobre comportamento de risco pela influência da mídia em adolescentes e infantil. Então, assim, lá a gente já pensava isso, por essa tecnologia que estava avançando demais, esse acesso a telas, e isso gera, né, uma influência nessa criança, nesse adolescente, que está formando a sua personalidade, que está formando o seu jeito de ser. Entendi. Então, essa influência, né, ela, se não é controlada e se não é acompanhada, isso dá algumas coisas graves para o adolescente e para o futuro adulto também, né? E qual que é o conselho que você daria para esses pais que, de repente, está ouvindo e sabe que a criança tem passado bastante tempo aí sob uma tela? Sim. De um celular, de um videogame, enfim. Coloque regras e limites. Tá? Tem um tempo máximo que uma criança é recomendável? Sim, sim. Vamos dizer assim, o ideal, o top dos tops, é no máximo 1 hora de tela no dia. Nossa, tá? 1 hora? 1 hora, esse seria o top, o máximo. Mundo Mas perfeito. Não, isso seria o mundo perfeito. Então, assim, por intervalos maiores, né? Sim, vai olhar a tela 1 hora, 40 minutos, excelente. Ele usa para fazer trabalho. Então, assim, procura trabalhar com a tela maior. Então, a não ser com o celular, desvincula os aplicativos, porque isso distrai muito. Então, ele está ali mexendo. Não, eu uso para estudar. Mas usa para estudar e começa a ver o YouTube, começa a ver outra coisa. Exato. Né? Tenha o controle, né? Exatamente. Do que o seu filho está fazendo. Acompanhe. A partir de quantos anos, Geraldo, você indicaria uma criança ter contato com o celular? Bom que não seria, mas vamos dizer aí a partir dos seus 6, 7 anos, tá? Ainda é cedo, ainda é jovem, né? Jovem ainda, mas aquele negócio muito com controlado, né? Não acesso à internet, você tem tablets maiores, você tem alguns celulares que você pode pôr um aplicativo educativo, porém curto. Legal. Então, a gente começa a falar 6, 7 anos para alguma coisa que seja mais interativa no sentido educativo. Agora, não, vou fazer rede social, não. Aí a gente está falando de 16 anos. De uma pessoa um pouco mais madura para isso, com né? certeza. E com total controle
né, de um adulto. De um adulto. É isso. Ô, Geraldo, vamos liberar o WhatsApp para os ouvintes participarem com a gente. É o 991470620. A Soninha lá de São Luís Paraitinga também está participando. Bom dia. Ninas, como é que é? Nasci em 1961. Não tinha nem computador, né, Soninha? Um beijinho para você. Eu sou da época, Geraldo, que a gente fazia aula de datilografia. Opa, eu tenho meu diploma. Eu tenho meu diploma. Tá na parede. Com muito orgulho. Digitação perfeita, né? Opa! Oh, meu Deus. Nina, bom dia. Voltou a chover forte no Rio Grande do Sul ontem. A gente está acompanhando, né, Fernando? Que sofrimento aquele povo lá, né, Geraldo? Meu Deus, eu morei em Porto Alegre. É mesmo? Morei. Então você está vendo aquela região lá embaixo de água. Tem os amigos lá. Minha filha mais velha Você reconhece alguns lugares ali? Total. Eu morava ali, tem a Uguaíba, né? A usina do gasômetro. Ali virando um pouco à esquerda, mais um pouquinho, você tem o shopping, né? Sim. Praia de Belas. Eu morava naquela avenida que chama Avenida Ipiranga, né? Então, lá na frente... tudo tomado pela água, é uma tristeza. Pela água, você teve algum amigo, familiar que sofreu com a enchente? No sentido de perdeu algum ente querido? Não perdeu o ente querido, mas perdeu móveis, né? Tá agregando pessoas Eles na sua casa. Eles perderam tudo, né, Nossa, Geraldo? Tá uma tristeza uma muito tristeza grande. muito grande. Quero mandar um beijinho especial aqui também. O Rodrigo Teodoro, olha lá, mandou fotinha, tá assistindo a TV Metropolitana. Obrigada, viu, Rodrigo? O Reginaldo Moisés. Quando vocês mandarem perguntas hoje aqui para o Geraldo, escrevam embaixo perguntas, tá bom, gente? E aí eu consigo ouvir. O Reginaldo está aqui mandando mensagem. Oi, Reginaldo, bom dia. Bom dia, Nina. Aqui é o Reginaldo, do Posto BR, Taubaté Aviation. Mandou um abração aí pro nosso amigo Geraldo Rabelo. Foi um grande comandante aqui no Bombeiro de Aviação, dentro do CAVEX. Abraço, hein, Rabelo? Saudades. Obrigada, Reginaldo. Moisés, fantástico. Eu passei um período... Você trabalhou no CAVEX? Meio militar, foi. Que legal, que legal. E olha, encontrando os amigos aí, aqui. Grande amigo. Carinho, um abração, né, Moisés. Geraldo? Opa, demais. Carinho, a gente faz amigos, é isso mesmo. A Isabel está participando com a gente. Oi, Bel, bom dia. Ô, Geraldo, olha, muito obrigada pelo esse suplemento seu que é ali, porque eu, antes das 2, 3 horas da manhã, eu não conseguia dormir. Eu vencia pelo cansaço. Agora é umas 10h30, 15 para as 11, eu tô capengando depois que eu comecei a tomar esses suplementos elaborado por você, tô ali, maravilhoso. Eu recomendo, eu, Isabel Zuin, recomendo. Para mim, está fazendo um grande alívio para mim, para o meu sono, para tudo, maravilhoso. Gostei. Não vou deixar mais de comprar. Obrigada. Belzinha. Isabel, que abraço. Que retorno bom, né? É isso aqui. Meu Deus, eu tô sem palavras aqui, porque... Que legal. A gente fica muito feliz de poder ajudar as pessoas, né, Geraldo? Que surpresa. O Geraldo, com todo Isabel, o seu... Um abraço. Um abraço, ela mora no meu coração, hein? Oi, Geraldo, com todo o seu conhecimento, aí nasceu o NeuroSafe, né? Foi isso sim. Né? A gente está falando aqui sobre estresse, ansiedade do dia a dia. Sim. Tem muitas coisas que ela é gerada por essa parte de estresse ou as doenças, patologias psicossomáticas, né? Então, isso sempre me incomodou, de você chegar com uma pessoa dentro do seu consultório e ela vê que precisa de algo, né? E não tem algo natural para ela. Não que eu não sou adepto à farmácia de forma alguma, né? Tem aquela musiquinha antiga, né? Ada, ada, cada um no seu quadrado, né? Verdade. Alguma coisa assim. Mas o que eu poderia fazer? Eu sempre fui dessa forma, de ajudar pessoas, assim como eu sei que você faz isso, né? Então, foi isso que partiu, esse interesse de pesquisar e de ajudar lá na época no Instituto de Neurologia. Né? Então, não era para ser uma empresa, não era para ser um produto, era para ser algo para ajudar pessoas, e dali que surgiu. Então, por exemplo, ansiedade, 25% das pessoas que sofrem de ansiedade têm o colesterol alto.
É mesmo? Sim, porque o colesterol... Qual que é a conexão? A conexão é que você tem ali na parte, né, neurológica e na parte também do sistema nervoso central e periférico, que ele vai liberar alguns hormônios ou deixar de liberar alguns. Então, o estresse libera cortisol e por aí vai. Um monte de coisa. Então, tem pessoas que é magras, é fitness e o colesterol está lá em cima. Altíssimo. Mas como é a vida dela? Estressada, Entendi. cansada, ansiosa. Então, isso altera. Eu vou falar bem rapidinho aqui. E eu acho que não só o colesterol, a pressão alta. Isso é o que eu ia dizer Às vezes agora. a pessoa passa um nervoso muito grande, a pessoa já fala, minha pressão subiu. Exatamente. A minha mãe é uma pessoa... Ou a diabetes referente. também sobe, né? Exatamente. A minha mãe, a pressão dela arterial... Oscila demais, né? E quando nós fizemos o primeiro protótipo, ela ficou relutante de tomar, né? Mas tudo bem, a gente fez o protótipo, estava testando. Quando a gente começou a fabricar, né, o produto e a gente abriu a empresa, eu levei um pote para ela. E ela tinha muito receio disso. Falava assim, que eu tenho problema no rim, porque pode dar... Mãe, a gente fez todos os testes, a senhora confia no seu filho? Ela, não, confio sim. Aí ela, vou tomar uma cápsulazinha para... Aí se der certo eu mudo para outra, né? Mas a minha mãe, ela é uma cliente nossa assídua. Uma paciente. Porque além do tratamento que ela faz, o acompanhamento cardiológico que ela faz, a pressão dela estabilizou. Estabilizou. Porque era muita ansiedade, era muita agitação. Né? Olha então, que isso demais. vem muito aliado, né? Entendi. Essa é uma das causas em relação à perda de memória. Sim. E o sono? A Isabel, ela fala sobre a insônia. Sim. E ela diz que depois que ela começou a usar o NeuroSafe, ela sente já uma boa melhora. Sim. As pessoas estão dormindo mal. Eu acho que, de volta, o estímulo da internet. Porque muita gente vai para a cama com o celular. Exatamente. Não é? Às vezes a gente vê casais, cada um com o seu celular. E aí isso atrapalha. E é uma luzinha acesa na televisão, não é? Isso tudo vai estimulando o cérebro a ficar ligado, Exato. né? E atrapalha. E aí tem os excessos, né? Exato. As comidas erradas, você come comida muito açucarada à noite, isso também aumenta a sua adrenalina. Demais. Os estímulos que a gente recebe, né? E os estímulos à noite, por exemplo, durante o dia, se a gente está aqui conversando, depois passa o tempo, eu vou embora, meu cérebro fica até 70% do tempo que eu fiquei cheio de estímulo, ainda trabalhando referente àquilo que eu estava passando. Então, quem trabalha até um pouco mais tarde, esse cérebro vai desligar que horas? Pois é. Na madrugada. Na madrugada. Esse que é o problema? Esse que é o problema. Então, a gente tem que tentar se desconectar um pouco mais cedo. Mais cedo. Fazer uma leitura no papel, porque ele não tem esse estímulo, papel, né? Ou usar um Kindle, da claridade de uma tela. Exatamente. Porque muita gente agora está lendo livro na tela, né? Sim, então isso não é legal. Não é legal. Mas você sabe que eu sou a pessoa que eu também não gosto de ler antes de dormir? Porque às vezes o livro é tão legal e aquilo me estimula tanto que eu fico querendo ler mais e mais e mais. Sim. E aí o meu marido fala, lê um livro para dormir. Quando eu tô com insônia, eu falo, não dá certo. Pega um chato. É uma boa. Pega um livro chato. Porque aí eu fico entediada também, eu não quero mais. É mesmo. Tem gente que fala assim, escuta uma oração. Aí eu começo a querer ouvir o detalhe da oração, ou uma musiquinha de fundo que ele colocou no áudio. E aí eu vou procurando esses estímulos e me distraio. Sim. O negócio é contar os carneirinhos mesmo, contar né? os carneirinhos. Agora, você como é uma pessoa ativa, inteligentíssima, você vai no detalhe. Né? Então, quando você vai escutar alguma coisa, você não quer somente escutar, você quer absorver. Então, mas isso que é o problema, eu acho. Aí eu tenho uma mente acelerada. Às vezes eu estou na oração, prestando atenção em outras coisas. Outras coisas me roubam, entendeu? Sim. E aí você começa a perceber que eu tenho ali uma dificuldade de concentração, porque eu sou estimulada o tempo todo, né? Isso, você busca esse estímulo. Isso, né? porque eu acho que tem um pouco também com a minha profissão. Exato. Enquanto eu falo com você, eu estou olhando para o vídeo, já estou prestando atenção no ouvinte que está mandando a mensagem. Exatamente. Eu tenho que ter o controle, exatamente, eu tenho que ter o controle disso tudo, né? Exatamente, então isso vai condicionando. Então veja que o seu cérebro, ele condicionou
Por isso você tem o sucesso que você tem. Né? Essa capacidade. Obrigada, Geraldo. Né? Mas é um problema, né? Para as pessoas que precisam dormir, se desligar, Sim. se desconectar. Sim, Tem um treinamento, uma dica? Tem sim. Por exemplo? Então, estabelecer uma rotina, os seus horários, Tá. né? E viver o presente. Viver o momento. Aham. Né? Então, hoje eu vejo as pessoas, por exemplo, não separam um momento para si. Mesmo que seja algo de estímulo, mas se você goste, Sei. faça para você. E Tá. quando você fizer aquele momento, é só seu. Né? Então, Entendi. isso ajuda a desacelerar. E sair um pouco desse momento seu, de um momento, vamos dizer assim, digital. Aham. Pode até ter estímulo, uma corrida, uma caminhada, um sentada no parque, mas sinta o momento. Tá. O ser humano, a gente perdeu isso. A gente perdeu. Nós perdemos A gente isso. não está presente na nossa vida. Não, de forma Você já alguma. percebeu? De forma alguma. É. Ou a gente está assistindo a vida do outro através de uma tela, Uhum. né? Ou a gente está aqui, ó, é para a gente estar presente, mas eu estou pensando no depois. Sim. No almoço que eu tenho que fazer, na reunião que eu tenho que participar. É sempre no depois, né? No que ainda nem Exatamente. aconteceu. E pode nem acontecer. E pode nem acontecer, você É. mesmo disse. Então, assim, o passeio, ele é muito importante. Pessoas que chegam para mim quando está com início de Alzheimer ou está com um quadro que a gente chama de CCL, que é o comprometimento cognitivo leve, que é um primo distante do Alzheimer, né? Isso dá a partir dos 58 anos de idade, pode aparecer. Então, o que é, né, aconselhável a pessoa fazer? De acordo com a sua logística, as suas condições, fazer um passeio, que seja na praça, que seja em volta do quarteirão, de acordo com a segurança, é claro, né? Aham. Então, mas o que quer dizer esse passeio? Esse passeio é você sentar na praça e não mexer no celular. Sim. Então, você olhar o passarinho cantando, o vento batendo nas folhas, sabe? Aquilo que a gente fazia antigamente. Passar a mão nos lugares, né? Claro que o lugar que são propícios para isso. Aham. Então, sentir isso. Você está estimulando o seu cérebro em todas as partes sensoriais que ele Faz. precisa. Aham. Então, isso faz você adaptar a essa vida real e faz que o seu cérebro desacelere também, comece a prestar atenção nas coisas atuais e agora, no agora. Eu acho que isso é não só pedagógico, que o Geraldo está falando, mas é curador, né? Sim. Você ir para um parque, pisar na grama, levar as crianças para Opa. pisar na grama, olhar a estrela, o céu Isso, estrelado. isso. Né? Às vezes a criança também está ansiosa e eu vejo muitas crianças ansiosas já roendo a unha, Exato, né, exato. Geraldo? E tendo dificuldade de concentração na escola, ou às vezes para fazer alguma atividade coletiva com a família, a criança fica entediada, Sim, os sim. adultos entediados. Sim, sim. Então, assim, parece óbvio, né? Falar, vão viver um momento entre vocês, né? Sim. Mas hoje é necessário a gente É necessário. refletir sobre quanto tempo eu tenho destinado para estar conectada no meu celular e quanto tempo eu estou destinando para me olhar, para pensar sobre as minhas necessidades como mulher, como mãe, como papai e também cuidando das crianças entre vocês, né? Exato. A foto, por exemplo, né? A foto é algo magnífico que inventaram. A fotografia? Fotografia é algo magnífico. Então, o celular a gente pode tirar foto. Mas é importante as pessoas saberem, entenderem como a foto vai fazer bem para nós. A gente tem vários tipos de memórias. Aham. Né? A gente tem a memória de curto prazo ou de longo prazo. Dentro da de longo prazo, que pode durar de 30 minutos até o resto da nossa vida, Aham. ali a gente tem algumas caixinhas, vamos dizer assim. E você tem as memórias emocionais, as episódicas, né? E aí tem os nomes técnicos que Sim. não cabe eu citar aqui, mas de um grosso modo assim. Então, o que faz essa foto? Essa foto ela vai fazer você trazer toda aquela sensação que você viveu naquele lugar. Exato. Só que as pessoas não vivem a sensação. Então, elas já chegam num lugar bonito e já tiram foto. Não, peraí. Chega num lugar bonito, observem o cenário, sinta o cheiro. Se tem uma água ali, põe a mão na água, põe o pé na água. É. Se é areia, pisa na areia. Vive esse momento primeiro. Fica ali,
Aham. Esteja ali. Depois você tira a foto. É isso. Depois que você tirou a foto, aí daqui a 6 meses, 1 ano, quando você vai olhar aquela foto, Você vai lembrar exatamente da quando você sensação do momento olha, que você viveu. exatamente, seu cérebro vai explodir É de emoção. verdade. Então vai vir todo o cheiro, o olfato, É. aquele café estava gostoso, aquela brisa gostosa, aquele dia estava frio demais. É verdade. Então, assim, a pessoa vem com tudo isso que a foto vai nos ensinar, né? Ou vai estimular a nossa memória. É verdade. E hoje não está sendo usado dessa forma. Eu li um texto há pouco tempo no Pensamento do Dia, eu acho que é da Lena Gino, que ela fala, chama Fotografias. Depois vocês leem aí, que é um texto muito legal e super atual e vai de encontro com o que o Geraldo falou. Quando eu era criança, o texto é mais ou menos assim. Quando eu era criança, a gente tirava muitas fotos em famílias. E aí, um dia desses, arrumando o guarda-roupa, eu peguei uma caixa e me deparei com essa caixa cheia de fotografias de infância. E aí eu peguei uma foto e eu me vi com o cabelo bagunçado, a camiseta toda rasgada e eu rodeada de amigos. E aí, quando eu olhei aquela fotografia, eu lembrei exatamente o momento que eu estava vivendo. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu poderia ter arrumado um cenário melhor, trocado de roupa, penteado o cabelo. Depois eu percebi que o barato da fotografia foi ter me trazido para aquela emoção. Eu estava feliz, o sorriso estava ali, presente, escancarado. Eu não pensei na pose, no perfil, no cabelo e nem na roupa. Eu só queria viver. E naquele momento a fotografia registrou exatamente aquele sentimento. Magnífico. O texto ele fala sobre isso. É lindo o texto, é lindo. E aí a gente começa a refletir, será que a gente não está embelezando demais a nossa foto e construindo memórias fakes que não existem? Né? A gente está pensando muito no cenário e tem foto que a gente edita até o cenário, a gente se coloca num lugar que a gente nem nunca foi. Exato. Né? Aquele lugar que não pertence a gente. Uhum. E aí a gente esconde, inventa, ajeita, edita e de repente a gente não se encontra mais naquela foto e aquilo não faz mais sentido, é outra pessoa. Uhum. Né? Até que ponto isso vale a pena? Que memórias você tem construído com a sua família, com você? Quando você abrir, aí hoje a gente nem imprime mais as fotos, né? Exato. E aí um dia, a gente está muito vulnerável. Um dia, se der pau nas tecnologias, a gente vai perder as nossas memórias. Exato. Né? E aí, quando você tiver 70 anos, você vai querer lembrar de como você era. Com quem você estava, o que você estava fazendo. Uhum. Faz sentido para vocês isso que eu estou dizendo? Eu vou rapidinho para o intervalo. Ok. E daqui a pouco a gente volta, porque esse assunto está bom demais. Que legal.